E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vocês se lembram dessa ligação aqui? Essa ligação, então, é a nossa ligação three-way, ok? Em que, por meio de dois interruptores paralelos, nós controlamos uma carga, né, a partir de, então, de dois pontos separados. Mas e se acontecer isso daqui? E se tivermos três entradas? Ou melhor, e se tivermos 4 entradas, 5 entradas? Você sabe que todos os pontos de entrada e saída de um cômodo, todos os pontos de acesso, precisam controlar necessariamente a iluminação central, de maneira independente, claro. E aí, vamos dar uma olhada nisso? Bom, pessoal, como você já sabe, tem solução sim para esse problema, tá? Mas vamos voltar um pouquinho. Então, olha só, se a gente tiver uma única entrada no ambiente, tá? Então só tem um ponto de acesso, entrada e saída, a gente não precisa mais que um interruptor simples, tá? Não precisa mais que isso. Afinal, é só um ponto de acesso. Se a gente tiver 2 pontos de acesso, necessariamente, tá? A gente precisa fazer uma ligação three-way, ou seja, uma ligação por meio de 2 interruptores paralelos, tá? Em que, né, os dois, de maneira independente, conseguem controlar a nossa carga. E se a gente tiver 3 ou mais acessos? Bom, a gente vai precisar de mais um interruptor, ok? E esse interruptor é um interruptor intermediário, que é esse cara aqui. Bom, meu exemplo aqui, esse cara é mais gordinho, ok? Mas tem vários modelos, tudo bem? Também chamado de interruptor four-way. E como você já esperava, né? A gente chama ele de four-way porque ele tem 4 bornes, tudo bem? 4 vias. Então, nós temos então 2 vias aqui, 2 vias aqui e elas se comunicam lá dentro. Porém, se você olhar a parte de fora, ele é igual aos outros, no sentido de que ele só tem 2 estados. Para quem está do lado de fora, não vai perceber a diferença entre um e outro, simplesmente porque eles têm exatamente a mesma quantidade de estados, o de cima e o de baixo. Mas por dentro, a ligação desses estados, desses 2 estados, ela ocorre da seguinte maneira. Se eu tiver no estado de cima, por exemplo, então o que você vai perceber é que esses 2 bornes de cá se comunicam com esses 2 bornes de cá, dessa maneira que os meus dedos estão colocados, ou seja, o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Agora, se eu trocar o estado do nosso interruptor, o que vai acontecer é que a gente vai trocar de maneira inversa esses 2 contatos, ou seja, o de cima vai se comunicar com o de baixo, e o de baixo vai se comunicar com o de cima. Então eles vão fazer um X. Bom, e ele tem esse nome, interruptor intermediário, não é à toa. O nome dele indica justamente onde ele vai ficar. E ele vai ficar, então, de maneira intermediária ao nosso three-way. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a nossa ligação three-way normal, a gente vai cortar ela no meio, ok? E aí o nosso interruptor intermediário vai entrar onde? Vai entrar justamente aqui, de maneira intermediária, ou seja, no meio dos 2, exatamente como está aparecendo aí na tela para você. Ou seja, nós vamos ter os bornes do nosso interruptor paralelo ligados aí por meio dos retornos dos nossos 2 interruptores paralelos. Então toda ligação four-way, ok, é uma ligação primariamente three-way, que tem no meio dessa ligação interruptores paralelos. Quantos? Quantos você precisar. Temos aqui 3 pontos de acesso para o cômodo, então já temos 2 pontos de acesso cobertos pelo three-way, então mais um para cobrir o terceiro, um four-way com um interruptor intermediário no meio. Temos 2 pontos de acesso a mais, ou seja, 4 pontos de acesso no total. 2 estão cobertos pelo three-way, ok?
E aí a gente colocaria mais 2 desses aqui no meio, né? Um aqui e o outro aqui, e os dois se ligando. Ou seja, quantos você precisar. É só você se lembrar o seguinte, tá? É um three-way também, tá? Então tem um three-way, então na ponta, não é? A gente vai ter os dois interruptores paralelos, e no meio, ou seja, de maneira intermediária, a gente vai ter quantos interruptores, tá, intermediários forem necessários. Então, vamos colocar o nosso exemplo aqui funcionando, tá? Bom, pessoal, então vamos começar devagar. Vamos começar com 3 pontos de acesso ao nosso ambiente, ou seja, 3 portas que a gente pode entrar e sair. Então, inicialmente, nós vamos escolher quais desses interruptores vão, tá, desempenhar quais papéis, ou seja, quais deles vão ser os intermediários, né, e os paralelos. Tá? Vamos, por exemplo, tá, fazer uma escolha óbvia aqui. Né? Então, esses dois da ponta da ligação aqui, ó, vão ser os interruptores paralelos, e o que sobrou vai ser um interruptor intermediário. E aí, qual é a simbologia para o nosso interruptor intermediário? Bom, ele é obviamente um interruptor diferente dos outros dois que nós vimos, do simples e do paralelo, então ele precisa de um símbolo diferente. E o símbolo dele é esse daqui, em que é uma bolinha pintada só pela metade. Tudo bem? Então, olha só, vamos fazer essa representação. Agora que nós já decidimos quem é quem, então nós sabemos que o three-way, né, você tem que escolher, né, um dos dois aqui, o de baixo, o de cima, tudo bem? Para receber a fase, tá? Então alguém tem que fazer o papel desse cara aqui, que vai receber a fase. Pode ser esse aqui, tá? Pode ser esse aqui, tanto faz. Vamos escolher o de cima, por exemplo. Então olha só, se é o de cima que vai receber a fase, tudo bem? E a fase inicialmente está passando por aqui, como você pode perceber, tá? Então, nós vamos fazer uma derivação da fase aqui e enviar para ele. Como a gente representa isso no diagrama unifilar? Por um símbolo. Então está aqui, ó. A fase do circuito número 1 está passando por esse eletroduto. Agora o que a gente precisa? A gente precisa continuar com a nossa ligação. E a gente sabe então que esse interruptor, né, paralelo vai se comunicar com o nosso interruptor intermediário agora, porque ele está no meio dessa ligação, intermediário. Tá? Então ele vai mandar os dois retornos dele até esse interruptor intermediário pelo caminho disponível. Qual é o caminho disponível? Tá? É essa passagem e depois essa. Tudo bem? Então, 2 retornos vão passar desse cara que está aqui até esse cara que está aqui. Bom, então é isso. 2 retornos do circuito número 1 saem daqui, passam por aqui e passam por aqui também. Tudo bem? Bom, então agora que esse interruptor intermediário está ligado com o primeiro interruptor paralelo, nós precisamos então continuar com a ligação, ou seja, fazer ele se comunicar com o outro interruptor paralelo, tá? Que está, no caso, aqui nessa mesma parede. Tudo bem? Então, 2 retornos, os outros 2 retornos desse cara aqui, chegando nesse cara aqui. Qual é o caminho disponível entre os dois? Tá? É pela parede. Então, os 2 retornos do circuito número 1 estão ligando agora, né, o nosso interruptor intermediário ao nosso outro interruptor paralelo. Só falta uma coisa, só falta o último conector, né, do nosso interruptor paralelo, o borne do meio, se comunicar com quem? Com a nossa carga, a lâmpada. Está esperando esse retorno aqui. Eles precisam, né, se comunicar. Então nós precisamos levar esse retorno, né, até a lâmpada que está aqui, pelo caminho disponível. E o caminho disponível é passando por aqui e depois passando por aqui. Então por esse caminho vai ter um último retorno que chega até a nossa carga. Vamos lá. Então tá aí, finalmente. Nós temos o último retorno que sai daqui,
chega para cá e ele também passa por esse eletroduto, tudo bem? E está ligado à nossa lâmpada, tá? E isso era tudo que nós precisávamos fazer. Então, só para terminar, vamos dar nome às coisas, tudo bem? Todos esses interruptores atuam de maneira independente na carga, certo? Não é assim? A gente pode acender e apagar a lâmpada por esse, acender e apagar a lâmpada por esse outro ou por esse outro. Então eles atuam de maneira independente. Então nós vamos dar um nome para os três são o mesmo. Tá? Por exemplo, azinho. Então esse se chama azinho, esse se chama azinho e esse se chama azinho. E obviamente, tá? A lâmpada que é controlada pelos interruptores azinho, tá? Também recebe o nome azinho. Tudo bem? Bom, pessoal, então esse é o nosso último exemplo da aula de hoje. 4 entradas, mas depois você vai perceber que 5, 6, quantas entradas você quiser, é exatamente a mesma coisa. Tudo bem? Então nós temos 4 pontos, né? 4 entradas. Tá? Temos 4 então, interruptores em cada uma delas. E todos eles têm que controlar de maneira independente a nossa carga. Tudo bem? Bom, como você já sabe, você escolhe qual é a função de cada um deles. Então, necessariamente, né, 2 deles vão ser paralelos e 2 vão ser intermediários. Quem escolhe isso? Você. Então, olha só. Esses 2 aqui, ó, que a gente tinha escolhido como sendo os interruptores paralelos, vamos manter eles ali, tá? Então, esses 2, só porque eu quero, você pode escolher diferente, mas no caso eu que vou escolher, eu quero que eles usem os paralelos. Beleza? Então, bolinha cheia, eu sei que esses caras aqui são os interruptores paralelos. Então, necessariamente, os outros 2 são intermediários. Beleza? Então, nós sabemos quais são os nossos interruptores. Né? Então, a gente sabe qual o esquema a seguir para fazer essa ligação, esse four-way. Então, entre os 2 interruptores paralelos, ficam os intermediários e eles se comunicam dessa maneira. Então, ó, vamos escolher inicialmente um dos 2 paralelos para receber a fase. Vamos escolher esse cara aqui, ó. Então, esse interruptor aqui é esse cara, ou seja, é esse paralelo que recebe a fase. Então, ele manda, então, 2 retornos para o próximo interruptor intermediário, que pode ser esse cara aqui ou pode ser esse cara aqui, você que escolhe, tudo bem? Eu vou escolher esse cara aqui primeiro. Então tá lá, olha só. 2 retornos saíram desse cara, viajaram por aqui e chegaram nesse interruptor intermediário, tudo bem? E agora? Então esse daqui vai se comunicar com esse de baixo. Bom, então pelo caminho disponível, mais 2 retornos saem daqui, passam pelo caminho disponível, chegando então até o segundo interruptor intermediário. E ok, né? Acabaram os interruptores intermediários? Acabaram. Se tivesse mais, né? Então esse se comunicaria com o próximo, tudo bem? Mas acabaram eles aqui, então o último interruptor intermediário, esse cara aqui, se comunica com o quê? Com o interruptor paralelo final, que é aquele que possui o retorno, né, da carga. Então, como eles se comunicam? Eles se comunicam por meio de 2 retornos. Então, saem 2 retornos daqui e chegam até aqui. E é isso. 2 retornos, tá? Passam pelo caminho disponível até chegar no interruptor paralelo final. Então, só para finalizar a nossa ligação, o interruptor paralelo final, que recebeu os 2 retornos do nosso interruptor intermediário, envia, né, o seu último retorno, que é quem então tem condições de ligar a nossa carga, tá, de permitir a passagem de energia por todos eles, por meio do caminho disponível. E o caminho disponível é esse caminho aqui, pela parede e depois pelo teto. Tá? Vamos lá. Pronto. E é isso. Então, nós temos aqui a nossa ligação four-way,
para, no caso aqui, 1, 2, 3, 4 entradas. Podia ter mais, podia, depois desenha uma aqui, ó, 5, mais uma aqui, 6, quantas você quiser, tá? O importante é que 2 desses N interruptores vão ser paralelos, que são as duas pontas da ligação, e todos os outros vão ser intermediários, e eles se comunicam entre si até fazer o caminho, né, de um interruptor paralelo até o outro. Tudo bem? Então agora, só para finalizar, a gente só precisa dar nome às coisas, né? Nomes são necessários, tudo bem? Então você já sabe que todos esses interruptores são mesmo, no fundo, né, atuam de maneira independente na nossa carga, então eles recebem todos o mesmo nome. Azinho, por exemplo. Né? E finalmente, a nossa carga recebe o nome de quem a controla. Então, eu espero que você tenha gostado e até a próxima.